Boa noite para você que está com a gente aqui na TVB. A partir de agora você acompanha a edição deste domingo do Notícias em Debate. O convidado é o candidato à presidência da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Santos, Luiz Fernando Afonso Rodrigues. Boa noite, Luiz Fernando. Boa noite, Paulo. Uma grande satisfação estar aqui contigo. Uma liderança no telejornalismo da Baixada e uma grande satisfação de poder falar com o seu público. Bom, vamos começar falando um pouquinho do Luiz Fernando, né? Que é advogado, casado, pai de 2 filhos, professor universitário, né? Verdade, eu sou professor atualmente na Unip desde 2011, fui professor na Católica de 2006 a 2011 e comecei lecionando na UNAERP, antes disso, de 2003 a 2006, no Guarujá. E dava aula também na Escola Superior de Advocacia, de 1998 a 2003. Capaz de você ter tido mais aluno que o Fabião, então. Não, impossível. O Fabião dava aula em cursinho, no Colégio Objetivo, ele era um professor daqueles... E há mais tempo também, né? Há mais tempo. Mais velho, mais velho, né? O filho do Norton é um pouco mais velho que eu. Você foi aluno do Fabião, não? Não. Não? Agora, você gosta de ser professor. Que disciplina que você leciona na Faculdade de Direito? Eu leciono Direito Civil, parte geral, no primeiro ano inteiro. E depois, lá no último ano, eu encontro os alunos novamente, na parte de família e sucessões. Então, eu dou o primeiro ano para eles e na ponta final dou o 5º ano, que é família e sucessões. E você profissionalmente também atua nessa área de direito civil? Atuo na parte de direito civil, especificamente parte de contratos, de defesa do consumidor, e meu foco principal que é o direito de família e sucessões, que é onde eu tenho a maior clientela. O direito, tem muita gente que pensa que o direito é uma ciência estática, né? Um conhecimento estático, vem lá de Roma, direito romano. Pelo contrário, a cada descoberta científica, a cada inovação, o direito se modifica. Como é que você faz para acompanhar isso tudo? Por isso que é importante dar aula, por isso que é importante ter esse contato com o direito, com os estudantes, porque além da evolução do direito, nós estamos percebendo uma evolução muito grande da sociedade, dos meios de comunicação, da internet. O próprio jovem, ele está interagindo de uma forma totalmente diferente. Há 10 anos atrás não tínhamos o WhatsApp, a internet era, no Facebook era algo incipiente. Hoje, as pessoas se comunicam pelo Zap, é uma linguagem totalmente diferenciada no WhatsApp. No Facebook, muito mais rápido, as informações são instantâneas. O que aconteceu ontem, para vocês do jornalismo, já está atrasado. O que as pessoas querem é o atual imediato. Isso faz com que a sociedade reflita no direito. O direito vai ter um comportamento diferenciado com relação a todos os comportamentos da sociedade. E hoje em dia, com essa massificação de informações, as pessoas têm mais conhecimento, elas cobram mais. As coisas evoluem de uma forma antes jamais pensada. Então, estar dando aula com os alunos e ver essa modificação é muito importante, mais importante até do que às vezes só ler o direito, porque nós temos que saber o comportamento humano que vai refletir a interpretação do direito. Então, é uma importância muito grande estar na sala de aula com os alunos. Mas mesmo as transformações sociais, elas são traduzidas depois na lei. A lei é a consolidação dos usos da sociedade. Então, hoje, uma relação estável não precisa ser casamento para a pessoa ter o direito, ela não precisa ser entre homem e mulher, pode ser mulher com mulher, pode ser homem com homem. Então, até na tua área da família, as modificações são muito fortes, né? Olha, na área do direito de família, as modificações são extraordinárias. A Constituição de 1988, ela está tendo uma interpretação cada dia mais avançada. Por quê? Porque a evolução do comportamento da sociedade está mudando, com as uniões homoafetivas, que hoje já é coisa do passado, porque já existe uma... Até o vocabulário homoafetivas, é novo. Né? Então já é de 2011, quer dizer que já está atrasado. Hoje em dia o que se discute é a possibilidade de uma mulher casar com 2 homens e registro de nascimento sair com um filho com 2 pais, uma mãe. O direito não fica perdendo... Já houve um caso desses, né? Já existe, já é jurisprudência, precedentes de que... E porque existem 2 hipóteses aí. Aquele pai ausente que não cuida do filho e o filho tem um pai biológico, mas tem um pai presente, que é o novo marido da mãe. Só que esse pai presente é um pai para ele, é um pai socioafetivo. E às vezes ele quer optar entre ter um pai ou outro ou ter ambos. E por que não albergar essa proteção, já que é uma realidade na sociedade, é uma possibilidade de um convívio com 2 pais. Então já é uma realidade, já existem pessoas querendo esse pleito, porque vai influenciar no direito aos alimentos, vai influenciar no futuro a possível direito hereditário. Então o direito, ele evolui, e a lei não. A lei demora para chegar no estágio para atingir o comportamento da sociedade. Por isso a jurisprudência vem e analisa uma lei que é de 1988, que é a Constituição Federal,
Código Civil de 2002 não contempla esses tipos de famílias, então isso é criado uma interpretação judicial para esse caso. Agora, Dona Flor com 2 maridos já pode, não? Por que não? Quem vai dizer que está certo ou que está errado? E o Dono Flor com 2 mulheres? Qual o problema? A questão, não é uma questão, veja bem, Paulo, não é uma questão de cunho pessoal, de cunho social. É uma realidade que merece ser protegida. Se existe uma família formada nesse formato, o Estado tem que garantir a proteção integral a todos os tipos de família. Não posso eu, por não concordar com um tipo de família determinado ou diferente, dizer que eles estão errados. Não. Todos os tipos de família têm proteção constitucional pelo artigo 226 da Constituição, porque ele deve ser interpretado com base na proteção à dignidade da pessoa humana, com base na integração dessa pessoa, dessa família ao sistema jurídico. Então nós temos que ter um jeito de protegê-las. Como? Não sermos preconceituosos, não sermos sectários e, ao contrário, inclusivos. Temos que ter a inclusão de todos os tipos de família. É a sociedade que vai ditar quem são as famílias que devem ser protegidas. E não o inverso, não o Estado dizer quais os tipos de família que ele reconhece. Agora, Luiz, você falou da velocidade da comunicação como uma transformação social importante. A justiça acompanhou essa velocidade das relações humanas ou ficou para trás com essa lentidão processual, esse código atrasado brasileiro que às vezes 40, 45 anos as pessoas já morreram e a questão não foi julgada ainda? Paulo, a questão da morosidade na justiça ela é antiga, não é só do Brasil, mas ela é uma realidade, ela acontece. O que nós do direito, operadores do direito, tanto advogados como promotores, como juízes, estamos tentando fazer é uma soma de esforços para tornar o processo mais célere. E um mecanismo que foi colocado à disposição de toda a advocacia no Estado de São Paulo e no Brasil é o processo judicial eletrônico. Ele vai fazer com que os processos se acelerem, ele vai ter uma economia processual muito mais rápida, porque vamos adotar a tecnologia da informática aos processos. Esse processo é embrionário no Brasil, começou há alguns anos aqui no estado de São Paulo. No Brasil já está sendo implantado em todas as jurisdições. Então, nós estamos nos adaptando para que esse processo atenda a essa demanda com mais agilidade. É uma situação que os advogados estão se acostumando, os juízes estão se acostumando, os serventuários da justiça estão se acostumando, mas ela é uma realidade sem volta. A tecnologia hoje ela é fundamental para o sucesso da justiça, para a rapidez na prestação de serviço jurisdicional e para que acompanhemos todas as revoluções tecnológicas. Esse foi o primeiro passo. Acredito que outras ferramentas no judiciário vão acontecer para agilizar o processo. Só que nós vamos sempre ter que ter em mente a necessidade do ser humano no foco do processo, do ser humano julgando o processo, de um ser humano defendendo as partes. Nós nunca vamos poder perder, no que pese toda a tecnologia que existe hoje, que nós estamos lidando com vidas, com problemas sociais e que a função do direito é a pacificação social. Essa é uma meta que nós não podemos abandonar, independentemente da tecnologia e do grau de recursos que nós tivermos. Nós temos que ter em mente que a prestação jurisdicional é para o homem, para a mulher, para o cidadão. E em razão dela que ela existe, para a pacificação dos problemas sociais, Paulo. Então, hoje, uma pessoa interessada no processo, como réu, ou como prejudicado, como requerente, ou simples curioso, pode acessar o processo e acompanhar pela internet. A maioria dos processos que não correm em sigilo de justiça, não é isso? Sim, Paulo, uma questão muito importante. Hoje em dia, os processos digitais, eles permitem a visualização da sua casa, do seu celular, de todo o conteúdo do processo. Basta que, para a segurança dos atos processuais judiciais, que a parte se dirija a um cartório onde o processo está tendo trâmite, se identifique como advogado, peça uma senha pessoal e essa senha pessoal ela vai inserir em qualquer computador dela, em casa, no escritório ou no celular e vai ter acesso em tempo praticamente integral de todo o conteúdo do processo. Ela vai saber o conteúdo da petição inicial, os documentos que o advogado juntou, o que disse a outra parte, os documentos que a outra parte juntou, todos quase em tempo real. Por que quase em tempo real? Porque mesmo a petição sendo juntada por um advogado no processo eletrônico judicial, ela precisa que um serventuário da justiça aperte um botão ou insira essa petição dentro do processo judicial eletrônico. Mas isso em alguns cartórios é imediato, no mesmo dia. Alguns outros cartórios ainda não se adaptaram totalmente com a informação digital e tem um delay de alguns dias. Mas eu posso dizer que para o que era o processo físico e para o que é hoje o digital,
o conforto para o advogado, para as partes de analisar o processo da sua residência, do seu escritório ou de qualquer lugar do mundo. Tenho colegas que estão advogando há 2 meses no Canadá, fazendo curso de pós-graduação e advogando lá, porque todo o processo é digital, ele levou a assinatura digital para lá e ele peticiona do Canadá para cá. Depois do intervalo, nós vamos conversar sobre outros elementos que precisam de transformação e que estão passando por transformações que ajudam nessa velocidade, a melhorar a velocidade dos processos. A gente volta já já. Voltando com notícias em debate desse domingo, o convidado é o candidato da Chapa 1 à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB Subseção Santos, Luiz Fernando Afonso Rodrigues. Luiz, outros elementos que precisam ser modificados para conferir mais agilidade, celeridade, como você disse, aos processos, é uma revisão do Código Civil, do Código Penal, para ver essa parte dos recursos, né? Os recursos são intermináveis, como dizia uma vez uma propaganda de Gillette, né? Intermináveis, né, os recursos. Olha, a questão dos recursos, sinceramente, Paulo, não é o que eu acho que é o maior demora do processo. Os recursos existem porque existem brechas na lei que fazem com que as pessoas tenham esse direito. E às vezes muitos recursos são julgados procedentes. Então, enquanto o advogado tem essa possibilidade de defender um cliente, seja em última instância, por mais que ele vá acarretar uma demora no processo, ele vai esgotar essa chance, essa possibilidade. O advogado diligente, que ele tenha 5%, 1% de chance de reverter um julgamento no Superior Tribunal de Justiça, no Supremo Tribunal Federal, ele não vai abrir mão. Ele vai recorrer, porque a lei permite essa possibilidade. Porque se ele também não recorrer, ele pode amanhã ou depois ser chamado a responder por uma responsabilidade civil, pela perda de uma chance. Então nós, advogados, recorremos sim, não com a intenção da morosidade, mas com a intenção da reversão verdadeira do julgado. Temos como objetivo mudar o julgado, porque acreditamos na reforma. Não recorremos por recorrer. Mesmo naquelas hipóteses criminais que existe o prazo da prescrição, existem teses constitucionais, infraconstitucionais, que permitem essa análise do recurso lá no Superior Tribunal de Justiça ou no Supremo Tribunal Federal. Mas dentro de uma situação que você colocou, que eu acho interessante frisar, é que o processo digital trouxe uma garantia muito grande, não só quanto à efetividade do processo, à celeridade do processo, mas quanto à transparência, Paulo. Por que quanto à transparência? Porque hoje em dia o processo digital, ele além de estar público para todas as pessoas, ser um processo aberto a todos, hoje o juiz vai ter uma planilha dos processos que ele recebeu, de forma digitalizada. E por que vai julgar um processo antes que o outro? Ou para ele tirar esse processo da fila, ele vai ter que justificar. Esse processo é extremamente complicado, tem 12 volumes, vou julgá-lo nas minhas férias, etc. Mas numa ordem de sequência cronológica que os pedidos chegam à conclusão, isso já é uma modificação que o sistema permite a análise. E a transparência que eu vejo alguns cartórios já fazendo, que esse processo, essas listas de processos conclusos ficam na parede do cartório, colocados na serventia. Então é uma situação de respeito ao jurisdicionado. Eu achei que foi muito importante essa modificação, essa transparência com o jurisdicionado, com os advogados, porque vai evitar que aquele processo saísse, aquele processo físico saísse lá do final da fila para ser julgado antes, ou ser apreciado antes por conta, às vezes, de alguma urgência. Para sair da fila tem que ter um pedido de urgência, tem que ter, mesmo as medidas de urgência, tem a fila da urgência. Então, todas as medidas hoje, com o processo judicial eletrônico, além de se tornarem mais efetivas, se tornaram mais céleres e mais transparentes. Isso reverte em favor do judiciário, que é o terceiro poder do nosso país. E como é que é a questão ética? A OAB tem uma comissão de ética na subseção, depois tem uma estadual e tem uma federal também. Nessa semana, por exemplo, a gente teve um caso de um escritório de advocacia de Santos que recebeu por pareceres, foi denunciado no Congresso em Foco, por pareceres copiados Ctrl+C, Ctrl+V da internet, um escritório de Santos. Isso aí vai para a Comissão de Ética da OAB? É julgado? Você entende que a Comissão de Ética vem atuando da maneira adequada na OAB de Santos? Acredito que sim. Existe a OAB Santos, ela tem uma comissão de ética que ela prepara os processos, ela faz o juízo de admissibilidade. Ela vai analisar se aquele procedimento, aquela denúncia tem condições de ser viabilizada no procedimento administrativo ou se pode ser arquivada. Se for arquivado, vai para a chancela do Tribunal de Ética e Disciplina para manter o arquivamento ou não. E se ela tiver a sua admissibilidade reconhecida, houver a denúncia, houver as provas, essas provas forem plausíveis, porque numa primeira situação
em dúbio pro società, isto é, na dúvida, prossegue o processo e lá na esfera do julgamento, no Tribunal de Ética e Disciplina, que é um órgão competente ligado ao OAB São Paulo, há um julgamento de mérito. No mérito, se houver falha nas provas, se houver dúvida na condenação, se julga em dúbio pro réu, isto é, em favor do acusado. Mas na primeira fase, no juízo de admissibilidade que a subseção faz, ela vai julgar em prol da sociedade. Se houver resquícios de irregularidades, resquícios de captação irregular de cliente, resquícios de uma atuação profissional inepta, resquícios de qualquer fraude, seja processual, seja civil, ela vai admitir essa representação e vai encaminhá-la para o Tribunal de Ética e Disciplina, que abrirá um novo procedimento, esse sim um processo a disciplinar, dando direito à defesa, a amplitude do direito de defesa ao advogado, para que ele possa se defender, apresentar as provas, fazer a produção de prova que ele queira, fazer a sustentação oral do seu voto, pedindo a sua absolvição, e os relatores do Tribunal de Ética e Disciplina vão fazer o voto. Se esse voto acolher a condenação, a parte tem o direito de recorrer para uma das câmaras recursais da OAB São Paulo. Se aceitar a absolvição, e ninguém recorrer, fica por aqui. Pode ser que absolva e também a parte interessada recorra para o Conselho Estadual da Ordem. E o exame da ordem? As faculdades se multiplicaram pelo Brasil. O Brasil tem quase metade dos cursos de direito do mundo. O exame da ordem ficou mais difícil, tem exame que menos de 10% dos candidatos passam. Qual é a ideia que você tem, qual é a visão que você tem dessa situação? O que a OAB precisa fazer para dar uma ajeitada nesse mercado, né? Olha, Paulo, em primeiro lugar, é fundamental a realização do exame de ordem. Existe uma propositura do presidente da Câmara Federal, o Eduardo Cunha, para extinguir os exames de ordem no país e que existe uma posição forte da OAB, nós contamos até com o apoio do vice-presidente da República, Michel Temer, para manter o exame de ordem. Então é ponto pacífico que a OAB defende a realização do exame de ordem. Isso é unanimidade entre os advogados da OAB? É unanimidade entre os advogados. Eu não conheço nenhum advogado que sustente, ou qualquer dirigente de classe que sustente o contrário. Agora, não é unanimidade burra, que nem dizia o Nelson Rodrigues. Não, não é. Tanto não é, e justifico que o curso de medicina está passando pelas mesmas provas, está esperando a aprovação de PL para ter no curso de medicina a aprovação pelo exame nacional. Eles já estão sendo avaliados, os alunos, no início foi aquele rebuliço, não quiseram, queimaram as provas, derrubaram as notas da faculdade, mas hoje já estão aceitando porque está revertendo em favor dos alunos. Porque a faculdade bem avaliada tem os seus alunos melhor sendo chamados com antecedência. Então, no exame de ordem, ele é obrigatório no país, ele é importante e eu vou dizer para você, Paulo, que ele não é difícil. 10% das pessoas que passam, porque presta muito treineiro, aluno de 8º, 9º, 10º semestre, que ainda nem é advogado, e os que não passam nessa primeira fase ainda estudando, logo no primeiro exame ou no segundo, conseguem sua aprovação. Então eu não conheço quem não tenha passado no exame de ordem. Sinceramente, dos meus alunos, não tenho conhecimento de que nenhum aluno meu, não é nenhuma autoelogio, mas há o conhecimento de algum aluno que tenha tido uma dificuldade tamanha de nunca ter passado no exame da ordem. Então, todos passam. Inclusive, diversos alunos, que eu pego o aluno no final do semestre, no final do ano, no 9º, no 10º semestre, já chegam para mim aprovados no exame da ordem. Ainda tem 20% do curso para concluir, já estão cursando o 9º ano, o 9º semestre, 10º semestre, como aprovados no exame da ordem. Então, não é um exame difícil, ele é um exame necessário para provar a qualidade mínima do advogado. Por quê? Ele, quando ele se forma, pega a carteira da Ordem dos Advogados do Brasil, ele está apto, Paulo, a advogar em todo o território nacional, em qualquer causa, seja de primeira instância, segunda instância ou no Supremo Tribunal Federal. Então, é o mínimo que a OAB pode fazer em prol da cidadania, do cidadão, como garantir o patrimônio individual da pessoa, como garantir a honra, a imagem e a liberdade. São bens nossos da maior importância, por isso que a OAB faz e exige do seu ingresso o exame da ordem com qualidade. Agora, bem rapidinho, que vai fechar o bloco. Tem faculdade que tinha que fechar, não tem? Algumas no Rio de Janeiro nunca aprovaram alunos, tem 4, 5 anos sem aprovar alunos e, coincidentemente, elas apoiam a campanha do Eduardo Cunha, a deputado federal, então existe todo um porquê disso, mas faculdades sérias, em Santos todas são sérias, eu posso dizer, sem sombra de dúvida, que uma aprovam. Faculdade que nunca aprovou nenhum? Olha, está há muitos anos sem aprovar lá no Rio de Janeiro, eu não vou... E apoia o Eduardo Cunha que quer extinguir o exame. Coincidentemente. Relação causa e efeito. A gente volta já depois do intervalo. Voltando para o último bloco do Notícias em Debate desse domingo, o convidado
é o candidato à presidência da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Santos, Luiz Fernando Afonso Rodrigues, candidato de oposição. Luiz, explica pra gente por que você é oposição, o que está de errado na OAB Santos que você quer consertar, quer mudar. Bom, Paulo, em primeiro lugar, eu sou candidato de um grupo, de uma união de esforços para ter uma única chapa de oposição. O meu grupo, ele liderou a subseção de Santos. É difícil fazer isso, né? Construir uma chapa única de oposição entre os advogados é uma façanha, né? Olha, foi realmente trabalhoso, mas todos estão imbuídos do mesmo espírito. O espírito de retomar a OAB para o rumo certo, de um rumo de trabalho, de prestação de serviços para a classe, porque o nosso grupo estava no poder há 22 anos, construímos a Casa 1, a Casa 2, tudo com a união do grupo. A Escola Superior de Advocacia, o Centro de Esportes e Lazer, compramos na última gestão do Rodrigo Lira a casa de baixo da Escola Superior de Advocacia. Temos, por conta desse trabalho, a Mercedes trabalha uma união com a OAB São Paulo muito grande, que foi capaz de trazer os serviços da Escola Superior de Advocacia para Santos, foi capaz de trazer a farmácia para Santos, a livraria para Santos, a preço de custo dos seus medicamentos, seus livros. Trouxemos 3 turnos de atendimento odontológico a advogados e advogadas, a preços módicos, a preços de custo, isso tudo à mercê de uma união de trabalho. Trouxemos a interligação dos ônibus na Baixada Santista, sai ônibus de graça, Paulo. Qual é a carreira profissional que tem na porta da sua categoria um ônibus que leva a todos os fóruns da Baixada Santista? Então nós temos um trabalho em prol da classe reconhecido. Só perdemos a eleição passada, na minha visão, por conta de uma divisão que não existe mais. Hoje nós estamos unidos em Santos, em torno da chapa 1, OAB Santos para você, estamos unidos com a chapa do Marcos da Costa em São Paulo, que é a chapa 11, que é o atual presidente, com chances concretas à sua reeleição, e ele é o avalizador de todas as nossas promessas de campanha. Nós temos aí 6 eixos de propostas, desde a prerrogativa, uma defesa eficiente da prerrogativa com mecanismos de internet e de Android, para que haja um aprimoramento no atendimento. Nós temos a promessa da descentralização da subseção de Santos para levá-la para o Gonzaga, para a Ponta da Praia, com locais de estudo para os advogados que militam, que não militam diariamente na advocacia, mas que querem a carreira pública dentro da área do direito ligada à advocacia. Queremos a digitalização dos cursos online da Escola Superior de Advocacia. Temos a ideia da construção do espaço para o idoso advogado, já com a promessa do presidente Marcos da Costa em concretizá-la. Então nós temos sonhos, projetos, propostas avalizadas pelo trabalho do grupo, pelo trabalho do Dr. Norberto Moreira da Silva, do Osmar de Paula Conceição Júnior, do Rodrigo Ferreira Lira, do presidente atual da OAB São Paulo. Então é um grupo unido, um grupo que quer, não porque quer simplesmente a OAB Santos, ele quer voltar a prestar serviços que ele sempre prestou em prol da advocacia, Paulo. Essa é o que me motiva, é o que me coloca à disposição da classe para 3 anos de gestão, longe da família, longe dos meus filhos, da minha esposa, em prol de toda uma classe. É esse sonho de ideal comum que é realizado por um trabalho que já comprovadamente é meritório e de sucesso na classe. Esse grupo entende que essa prestação de serviços da ordem para o advogado da subseção Santos está carente, está abaixo da expectativa, está deficiente? Paulo, eu quero falar da minha gestão, do trabalho do meu grupo e evitar ao máximo de fazer comparações. Mas o que eu posso dizer é que em 3 anos não houve uma conquista. Em 3 anos não houve nenhuma aquisição de local, não houve um trabalho eficaz que a advocacia reconhecesse. Foi, na realidade, 3 anos de estagnação. Tanto é que na minha promessa de campanha, eu quero tornar todos os veículos de comunicação da ordem pessoal. Eu quero que a OAB seja para o advogado, seja um mecanismo de comunicação impessoal, como acontece nos órgãos públicos, sem autopromoção, que a OAB seja notícia pelo trabalho, não pelos diretores, pelo trabalho desenvolvido. Eu quero que seja pelo trabalho desenvolvido de cada comissão, da diretoria, do trabalho em conjunto com os órgãos da sociedade, com todas as forças vivas da sociedade. Eu quero trabalhar com todos. A OAB vai ser plurima, Paulo. Eu vou abrir o espaço para todos os segmentos da sociedade. Pode ter certeza disso. Todos os segmentos da sociedade terão espaços na OAB, terão parcerias com a OAB. A OAB não será nicho de ninguém, a OAB será da sociedade, será em prol do Estado Democrático de Direito, será em prol da cidadania. Essa já é uma experiência de vida que eu tenho. A OAB vai se voltar aos movimentos sociais e populares e abrir a casa para toda a sociedade. A impessoalidade é um princípio constitucional, não é?
que deveria ser seguido por nós. É um princípio constitucional na administração pública, né? Exato. Existe sempre aquela questão se a OAB ela é uma autarquia que deve se cingir a esses princípios ou não. Eu vou adotá-los, no que pese não ter obrigatoriedade, a intenção da impessoalidade é uma intenção concreta, a minha diretoria aprova, eu quero fazer uma gestão impessoal. O que vai aparecer são os trabalhos das comissões, da comissão do jovem advogado, da comissão de cultura e eventos, da comissão do idoso, da compliance que eu vou criar, do direito marítimo, aduaneiro. Eles vão ser a notícia e não o fato de o diretor estar em algum determinado local e, enfim, nós vamos sair um pouco das redes sociais, das mídias e vamos para dentro do fórum, para dentro do Conselho Nacional de Justiça, para dentro da Corregedoria do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Justiça do Trabalho, onde nós nunca deveríamos ter saído. A OAB Santos tem uma história de defesa da classe na Corregedoria, com reclamação de alguns juízes que efetivamente não prestam um atendimento jurisdicional eficiente. Nós temos tanto trabalho no Tribunal de Justiça, no plenário do Tribunal de Justiça, como no TRT, segunda região. Temos trabalho comprovado em prol da classe na defesa das prerrogativas do advogado. E é ali que eu vou atuar. Eu vou, sinceramente, as questões de mídias sociais, elas vão ser preservadas numa medida, mas elas vão ser preservadas no sentido de noticiar o trabalho das comissões. Esse é o meu compromisso com a classe. E a parte política da OAB? Porque a OAB, você falou na manutenção, na garantia do Estado de Direito, não é? Você vê a atuação política nesse sentido, de reforçar, de ajudar na manutenção do Estado de Direito que está ameaçado, você vê, no Brasil? Paulo, a OAB tem papel fundamental na redemocratização do país. Desde 1964, lutou pela democratização do país. Lutou até com ameaça bombas e bombas jogadas dentro da sede da OAB do Rio de Janeiro. No impeachment do Collor, a OAB foi uma das protagonistas como amicus curiae para o pedido do impeachment. A OAB hoje em dia está com um movimento muito forte, seccional e no Brasil, contra a corrupção no país. E vejo com bons olhos toda essa movimentação social pedindo um país mais justo, pedindo o fim da corrupção no Brasil, pedindo que as autoridades públicas respeitem a lei, que não hajam sangrias nos cofres públicos, porque ninguém mais aguenta. Paulo, a sociedade de uma forma geral, e a OAB tem que estar ao lado da sociedade, tem que ir para a rua se for o caso, tem que peticionar com a sociedade, pedindo a moralidade no serviço público, pedindo que as contas sejam julgadas e se elas forem negadas o seu mérito, que elas sejam apuradas as suas responsabilidades. Isto é, não tenho nenhum temor de dizer que se as contas de quem quer que seja, no plano municipal, estadual ou federal, forem julgadas ilegais, que a OAB de cada parte do Brasil seja a primeira a protocolar um pedido de impeachment de quem quer que seja. Não é uma contraposição a presidente Dilma, ao governador ou ao município. E sim há uma situação de imoralidade que a OAB não compactua e não quer mais que aconteça no país. Luiz Fernando, está acabando o nosso tempo. O que faltou você dizer rapidamente? O que você gostaria de se encerrar a sua participação no Notícias em Debate? Faltou dizer que eu tenho muita admiração por você, que você tem uma representação muito grande na sociedade, dizer que a OAB é a parceira do jornalismo, da livre imprensa. Nós temos um prêmio anual do jornalista Herzog pela morte dele de forma totalmente absurda e defendemos a livre expressão em todos os meios de comunicação. Só assim que garantiremos o Estado democrático de direito na sua plenitude. A imprensa tem papel fundamental nessa motivação da sociedade em discutir, em clarear várias situações. Então, aqui o meu reconhecimento a toda a equipe, a você, Paulo, e ao telespectador. Obrigado pela participação no Notícias em Debate. Boa sorte aí na campanha e na continuidade da carreira. Obrigado. E pediu voto para a Chapa 1 em Santos, também esqueci. Muito obrigado. Para o advogado e para a advogada telespectadores. Isso, né? para o advogado telespectador, o nosso pedido de voto para a Chapa 1 em Santos e para a Chapa 11 em São Paulo. Muito obrigado, Paulo. Obrigado a toda a equipe, a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até domingo que vem, nesse mesmo horário, se Deus quiser, e uma ótima semana para você que você merece.